Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Silva. Nós vamos conversar hoje sobre treinamento intervalado de alta intensidade, a parte 2, o segundo vídeo da sequência. Falar sobre o modelo Time Efficient, algumas características. E hoje o que eu vou falar com você é a perspectiva de intensidade e esforço do treinamento intervalado de alta intensidade. Será que elas são a mesma coisa ou será que são coisas distintas? Um interfere diretamente no outro? Sim ou não? Tá? Basta você tentar assistir aos vídeos anteriores onde eu falo até mesmo no treinamento de força e explico a diferença entre intensidade e esforço. Qualquer coisa, tenta dar uma pausa, assiste o vídeo onde eu falo de intensidade e esforço. E nesse vídeo, veja se você consegue pegar o conceito que é abordado lá e trazer para o modelo de treinamento intervalado de alta intensidade. Tudo bem? Mas antes de mais nada, deixa aqui a sua inscrição. É extremamente interessante, porque a sua inscrição ela pode fortalecer o canal, deixa motivado a gravar mais coisas, gravar mais material, gravar mais conteúdo para você que é acadêmico ou profissional de educação física. E segue também aqui na outra rede social, no meu Instagram. Tá? Toda vez nos vídeos aqui abaixo eu deixo link do Instagram, o nome no caso, né, o link do meu grupo do Telegram, onde eu disponibilizo diversos materiais, livros, artigos acerca de treinamento de força, treinamento aeróbio, treinamento intervalado. Não que o treinamento intervalado não seja aeróbio, mas ambos os modelos deixo, livro de corrida, não importa o que seja. Basta que você entre e aproveite todos os materiais lá já dispostos e os que você também pode contribuir, beleza? Então, intensidade e esforço são a mesma coisa? Bom, primeiro ponto, Jimenez, ou Jimenez Pavon, não sei se a pronúncia é essa, em 2017 ele fez um seguinte questionamento. O treinamento intervalado de alta intensidade, o HIIT, os benefícios dele são como é que eu falo? São por contribuição da intensidade ser elevada ou os benefícios são relacionados ao fato de ser intermitente? Bom, primeiro ponto. Se nós pegarmos aqui um artigo anterior do Kilpatrick, publicado em 2015, o que ele resolveu fazer? Ele avaliou percepção subjetiva de esforço e frequência cardíaca em indivíduos que realizaram modelo de treinamento aeróbio contínuo e de 3 formas intervalados. O contínuo foram 20 minutos de treinamento aeróbio em ciclo ergômetro, 20 minutos de treinamento aeróbio, a 10% da distância entre o limiar ventilatório e a capacidade máxima. Então era 10% dessa distância. Então, por exemplo, pegava a intensidade X, que era do limiar ventilatório, intensidade Y, que era a capacidade máxima, 10% dessa distância era calculado e colocava-se acima do limiar ventilatório. Beleza? Durante 20 minutos. Os outros modelos de treinamento eram treinamentos intervalados de alta intensidade com diferentes intervalos de descanso e estímulo. Contudo, todos os 3 modelos de treinamento intervalado de alta intensidade tiveram um volume total de 24 minutos. Tá? Ou seja, independente de qual modelo de treinamento intervalado, se foi 30 segundos por 30, 1 por 1 ou 2 por 2, todos os participantes fizeram 12 minutos em baixa intensidade e 12 minutos em intensidade elevada. E como é que funcionava? Durante o estímulo, também havia o cálculo entre o limiar ventilatório e a capacidade máxima, 60% dessa distância, ou 60% dessa carga de treino, tá? Entre o limiar ventilatório e a capacidade máxima, é como se estivesse aqui, aí calculava 60% disso, era o estímulo em alta intensidade. E
o descanso era entre 10% e 20% da intensidade da capacidade máxima do indivíduo. Vamos supor que ele chegou ao limite do ciclo ergômetro a 300 watts. Então ele descansava entre 10% e 20% desses 300 watts. Beleza? Vejamos. A galera que fez 30 por 30 foram 12 tiros de 30 por 12 intervalos de 30 segundos. Totalizando, na verdade foram, deixa eu até, olha só o supletivo, 24 minutos, perdão, foram 24 estímulos de 30 segundos por 24 descansos de 30 segundos. O grupo de 1 por 1 fez 12 estímulos de 1 minuto e 12 descansos de 1 minuto. E o pessoal do 2 por 2 fez 6 estímulos de 2 minutos e 6 descansos de 2 minutos. Esse gráfico aqui ele me mostra a frequência cardíaca dos participantes. E se você observar aqui, a frequência cardíaca de quem fez o treinamento contínuo, ela ficou mais alta do que o intervalo elevado e o descanso do grupo que fez o treinamento intervalado 30 por 30. Então, se nós olharmos aqui, eu vou tentar dar uma manchada aqui na tela. Olha só, esse aqui é o grupo que fez o contínuo. Esse grupo aqui, ó, da bolinha, é o que fez 30 por 30, a maior frequência cardíaca e a menor frequência cardíaca dos grupos. O grupo que fez o quadradinho aqui foi o grupo que fez 1 por 1. Olha só a frequência cardíaca deles. E o grupo que fez aqui foi o pessoal do 2 por 2. Então, se você comparar a variação da frequência cardíaca entre o grupo que fez 2 por 2, 30 por 30 ou 1 por 1, fica nítido que o esforço foi significativamente superior em quem fez 2 minutos. Aí você fala, pô, mas a intensidade foi a mesma. Sim, como eu tinha sugerido, assista o vídeo onde eu falo de intensidade de esforço no treinamento de força, que fica mais fácil esse respectivo entendimento. Não é porque você faz 10 repetições com 70% de um RM, por exemplo, lá no treinamento de força, que o seu esforço para realizar 15 repetições com 70% de um RM é o mesmo, a intensidade era a mesma, mas a margem de repetições, no caso aqui a duração do estímulo foi diferente, e essa duração do estímulo fez com que a frequência cardíaca fosse superior aqui, por exemplo. Com relação à percepção subjetiva de esforço, olha aqui, ó, 30 por 30, a maior percepção subjetiva de esforço deles na escala de 0 a 10 ficou abaixo de 5. O pessoal que fez 1 minuto ultrapassou 5. Mas o pessoal que fez 2 por 2, a percepção subjetiva de esforço chegou a 7. Olha só. 5 e 7. E o pessoal que fez o contínuo chegou a 5. Tá? Chegou a 6, perdão. E se você pega, por exemplo, aí você pergunta, pô, mas então qual desses aqui seria mais seguro, entre aspas, para um indivíduo cardiopata? Bom, do ponto de vista de segurança, esse aqui seria o mais seguro para um cardiopata, por exemplo, ou para um indivíduo iniciante. Aí você fala, mas por que para o iniciante? Pessoal, iniciante, dificilmente ele lida tão bem com esforço elevado ou com desconforto elevado quanto um indivíduo avançado. Então, se você pega um protocolo de 30 por 30, você pode promover adaptações interessantes nesse aluno com uma percepção subjetiva de esforço menor. E se você se recorda da pressão arterial, pessoal, tá? A pressão arterial ela tem dependência do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. E o débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então, uma frequência cardíaca elevada, uma frequência cardíaca mais alta, como encontrado aqui, também pode promover uma pressão arterial mais alta. Beleza. Então, do ponto de vista de segurança, seria talvez uma sugestão, uma recomendação até mesmo para iniciantes, o protocolo de 30 por 30. Mas e com relação talvez a uma eficácia do ponto de vista de melhora do parâmetro cardiovascular?
Bom, aqui nós temos outro estudo agudo publicado em 2018 por Naves e colaboradores. O que eles fizeram aqui? Eles pegaram indivíduos treinados, tá, saudáveis, e os submeteram a 3 diferentes protocolos de corrida. Um protocolo de corrida que era o HIIT longo, lembrando aquele 2x2 do que o Kilpatrick realizou, só que em ciclo ergômetro. Aqui foi realizado em esteira ergométrica. Foram 3 estímulos de 4 minutos a 90% da velocidade relacionada ao VO2 máximo e 3 minutos a 60% da velocidade relacionada ao VO2 máximo. O que eu estou querendo dizer aqui? Vamos supor que o indivíduo chegou a 15 de velocidade aeróbia máxima. Se você tem um indivíduo com 15 de velocidade aeróbia máxima, nós temos o que? 90% da velocidade aeróbia máxima seria como se o indivíduo estivesse correndo 4 minutos a 13,5 e aqui 3 minutos a 9 km por hora. Faça isso 3 vezes. No HIIT curto, o indivíduo corria 30 segundos a 15 por hora e 30 segundos fora da esteira. E no protocolo de 21 minutos, o indivíduo ficava 21 minutos a 10,5 km por hora, tomando como ponto de partida o 15 km por hora sendo a velocidade máxima relacionada ao VO2. A maior velocidade atingida em um protocolo de VO2 máximo. Tudo bem? Olha só, com relação ao consumo de oxigênio entre esses 3 protocolos. HIIT curto 30x30, o consumo de oxigênio foi de 32 ml por quilo por minuto. Em contrapartida, o HIIT longo, o consumo de oxigênio foi de 43 ml por quilo por minuto. Até o treinamento contínuo foi superior em relação ao consumo de oxigênio. Aí você fala, tudo bem, e a frequência cardíaca? Frequência cardíaca média durante o HIIT curto, 168 batimentos. Frequência cardíaca média aqui no protocolo contínuo, 167 batimentos. E no HIIT longo, a frequência cardíaca média chegou a 181 batimentos por minuto. Tá? Aí você deve se perguntar, mas por que lá no ciclo ergômetro do Kilpatrick houve uma grande discrepância da frequência cardíaca entre o protocolo de HIIT e o treinamento intervalado, o protocolo de treinamento intervalado 30x30 e o protocolo contínuo? Tá? Uma possibilidade é que o ergômetro escolhido pelo Kilpatrick foi o ciclo ergômetro, então é uma quantidade menor de massa muscular sendo estressada e sendo movimentada durante o protocolo. Então, possivelmente, o aumento do volume muscular em detrimento da escolha do ergômetro tenha tido interferência nesse processo da frequência cardíaca. Tudo bem. Com relação à percepção subjetiva de esforço, a maior percepção subjetiva de esforço foi aqui, ó, no pessoal que fez o HIIT longo. Ele é um protocolo extremamente desconfortável, pessoal. Ele é um protocolo extremamente desconfortável. Se você avaliar aqui o consumo de oxigênio, o HIIT longo e o treinamento contínuo foram significativamente maiores do que o pessoal que fez o HIIT curto. E o pessoal que fez o HIIT longo, houve um consumo de oxigênio significativamente maior ao grupo que fez o treinamento contínuo. Então, se fosse para poder selecionar um dos 3 protocolos, ou na ordem dos protocolos para poder fazer o que tem melhor potencial de aumento do VO2, as sugestões seriam, em primeiro lugar, o HIIT longo, em segundo lugar, o contínuo, e em terceiro lugar aqui, o treinamento de HIIT curto. Seriam essas sugestões. Beleza. Continuando aqui. Isso aqui foi o quê? Essa linha aqui, ela me representa, ela me mostra 90% do consumo máximo de oxigênio.
E é preconizado na literatura que para que você melhore o seu condicionamento cardiorrespiratório, para que você melhore o seu VO2, é interessante que a sua sessão de treinamento aeróbio permaneça por um longo período, permaneça por um período superior, elevado, ou pelo menos atinja em determinados momentos um consumo de oxigênio superior a 90% do seu VO2 máximo. E o único protocolo que foi capaz de fazer isso aqui foi o protocolo do HIIT, olha aqui, o HIIT longo. Os demais protocolos, HIIT curto, tá? Treinamento contínuo e HIIT curto, ficaram abaixo desse consumo. Então, dentro do ponto de vista de eficácia, segurança, fica aquela dúvida. O protocolo mais eficaz é o que também eleva mais a frequência cardíaca e tem um maior desconforto para o seu praticante. O indivíduo que procura a academia ou o indivíduo que procura centros de treinamento sempre deve ser levado em consideração não necessariamente o que ele quer, mas sim o que ele precisa. E todo indivíduo, para melhora da saúde, é recomendável que ele suba força e condicionamento cardiorrespiratório. Contudo, o indivíduo veio de uma vida pregressa de sofá e sedentarismo. Provavelmente, se você já começa com um protocolo de um esforço elevado, olha aqui a percepção subjetiva de esforço, se você já começa com um protocolo onde o esforço está tão elevado, há também uma possibilidade de ser um ótimo protocolo para melhora do condicionamento cardiorrespiratório, que é o que o seu aluno cliente procura, mas não necessariamente é aquilo que ele está preparado ou apto para a vivência daquele momento. É o que costumo dizer durante as minhas aulas, os meus cursos. Em uma mão você tem o bom senso, na outra mão o conhecimento. Sempre una os dois. Caso a informação tenha sido útil, pessoal, deixa o seu like aí. Não vai embora sem deixar um like, sem comentar abaixo aqui. Eu gostaria de ver isso, eu gostaria de ver aquilo. Professor, traz a parte 3, traz a parte 4. Traz uma planilha de como elaborar o treinamento intervalado de alta intensidade. Professor, qual é a planilha que você utiliza para poder montar os protocolos de HIIT para os seus alunos de personal? Ou qual a planilha que você utiliza para poder passar para os seus alunos de consultoria? Porque eu tenho consultoria para personal. Eu vou deixar aqui na inscrição do vídeo, aqui no vídeo, o link de inscrição para minha consultoria, tá? Então não perde essas oportunidades não, pessoal, tudo bem? E não vá embora sem se inscrever. Segue aí a recomendação do príncipe dos Saiyajins, ele sabe o que ele fala, beleza? Fica com Deus, forte abraço e sucesso para todo mundo, pessoal.